Bom dia, pessoal. Hoje nós deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Hoje nós vamos estudar uma matéria que é muito, muito importante, cai muito, muito no vestibular, que são os isômeros. Os isômeros, vocês já devem ter notado várias vezes que muitas vezes nós obtemos, quando nós estamos tratando com hidrocarbonetos, quando nós estamos tratando com funções orgânicas, muitas vezes a gente obtém fórmulas bastante semelhantes, fórmulas iguais, entretanto conseguimos obter compostos diferentes com a mesma fórmula. Ou seja, vocês já perceberam, por exemplo, que a gente consegue produzir um aldeído e uma cetona com a mesma fórmula estrutural? Vocês provavelmente já perceberam que a gente consegue produzir um etano e um éter com a mesma fórmula estrutural. Claro, a disposição plana deles é diferente uma da outra, mas a fórmula molecular é a mesma, tá certo? Então, basicamente, essa é a nossa definição de isômeros, né? Normalmente, isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, entretanto, que apresentam algum tipo de estrutura diferente. A gente vai ver mais para frente que tipos de estrutura diferente é essa, tá? E aqui, só para dar um exemplo para vocês, ó, um hidrocarboneto C5H12, que seria basicamente um pentano, existem 3 isômeros para esse hidrocarboneto aqui. Já para o C10H22, existem 75 isômeros. Para o C20H42, existem 366.000 isômeros. Ou seja, é muito comum na química orgânica existirem isômeros. E na realidade os isômeros são muito importantes, né? Porque a gente já viu que mudando a forma, mudando a disposição dos átomos, a gente muda várias coisas. A gente muda a função dos átomos, a gente muda as propriedades dos átomos, etc. Então, a gente vai dizer que existem dois grupos de isômeros, tá? Um deles é o isômero plano, que são aqueles que possuem diferenças nas fórmulas planas dele. Então, é o caso do álcool e do éter. Se vocês observarem, um possui uma função álcool, um possui uma função éter. A gente observa claramente aqui que a fórmula plana deles apresenta diferenças. E existem também isômeros espaciais, que vai depender da orientação espacial dos átomos. Do ponto de vista plano, esses dois aqui seriam o mesmo composto. Entretanto, quando a gente observa eles espacialmente, por conta da disposição das ligações hidrogênio e cloro, se vocês observarem aqui, nesse elemento aqui, o cloro está localizado para cima e não para baixo, como nesse elemento aqui, ele vai ter propriedades diferentes um dos outros e, consequentemente, eles são considerados isômeros espaciais, tá certo? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje, tá? Então, quais são os isômeros planos? Olha, os isômeros planos eles são muito simples, tá? Eles são bastante óbvios, vocês vão ver. Existe a isomeria de cadeia, isomeria de posição, a metameria ou isomeria de compensação e isomeria de função. Então, primeiramente, a isomeria de cadeia é muito simples. São compostos de mesma forma molecular, mas com cadeias diferentes. Ou seja, normalmente esses compostos isômeros vão ser compostos que um possui cadeia simples, o outro possui cadeia ramificada, um possui cadeia aberta, o outro possui cadeia fechada, e assim por diante. Então, se vocês observarem, do C4H10, né, a gente tem aqui, por exemplo, o butano e aqui o metilpropano. Os dois são isômeros de cadeia, porque um possui uma cadeia simples, o outro possui uma cadeia ramificada. Já nesse caso aqui, a gente vai ter o pente-1-eno. Aqui a gente vai ter o ciclopentano. Aqui a gente vai ter o metilciclobutano, tá certo? Todos eles possuem essa mesma fórmula molecular, C5H10. Entretanto, um possui uma cadeia aberta simples, o outro possui uma cadeia fechada e outro possui uma cadeia fechada com ramificação. Seria meio que quase uma cadeia mista. Então, você observa que todos eles são isômeros de cadeia, tá? A isomeria de posição, como o próprio nome diz, muda a posição de ramificações, de ligações duplas, de ligações triplas, da função. Então, por exemplo, C3H8O.
Por exemplo, esses todos aqui são álcoois, certo? Mas se eu mudar o álcool do átomo 1 para o átomo 2, pronto. Temos dois isômeros de posição, porque a localização do OH está numa posição diferente no átomo. A mesma coisa a gente pode dizer sobre a ligação dupla. Se a gente mudar a posição da ligação dupla do primeiro para o segundo átomo, nós temos isômeros de posição. E por último, também, aqui com relação ao átomo de cloro. Se vocês observarmos, o átomo de cloro nesse composto, nesse ciclo butano, vai estar na posição 1 e 2. Nesse aqui vai estar na posição 1 e 3. Então, ambos também são isômeros de posição. Próximo que a gente vai ver é a metameria. O nome pode assustar, o nome é um pouco esquisito, né? Mas a metameria é muito simples. Ela só diz com relação à posição do heteroátomo. Ou seja, vamos supor, nós temos uma cadeia heterogênea, um éter, por exemplo, com um oxigênio aqui. Se, em vez do oxigênio estar entre o carbono 1 e 2, estiver entre o carbono 2 e 3, eles são metâmeros, ou eles possuem isomeria de compensação. A mesma coisa a gente pode dizer com relação a uma mina secundária que estiver aqui no meio, entre dois carbonos. Se a gente mudar a posição dessa mina, nós vamos obter o quê? Um metâmero, ou seja, dois compostos com isomeria de compensação. E por último, outro exemplo aqui seria dois ésteres, né? Aqui nós observamos que nós temos dois ésteres, ou seja, nós temos um C dupla O com cadeia carbônica para um lado, né? Aqui tipo, seria a parte do ácido e aqui seria a outra parte da cadeia carbônica. Nós observamos que nós só mudamos de posição esse CH3 daqui para cá, tá certo? Ou seja, formamos metâmeros. Por quê? Porque o O ele pode ser considerado aqui como um heteroátomo dessa cadeia principal. Tá vendo que isso aqui formaria como se fosse uma cadeia principal? Então, isso aqui é visto como um heteroátomo, portanto, esses dois compostos formam metâmeros, ou isômeros de compensação. E agora, por último, o último caso de isomeria é a isomeria de função. Opa, até notei aqui que eu esqueci de trocar o nome aqui, ó. Deixa eu corrigir já na hora, que é isomeria de função. Pronto. Então, tá. A isomeria de função são compostos de mesma forma molecular, mas com funções diferentes. Então, álcool e éter, aldeído e cetona, por exemplo, eles aqui possuem a mesma forma molecular entre si, mas um é função álcool e um é função éter. Esse aqui também é a mesma coisa, um é função aldeído e outro é função cetona. Então, como vocês já observaram, né, isso é bastante simples, certo? Vocês só precisam buscar a diferença entre dois compostos, tá certo? E por último, só um caso especial dessa isomeria de função é a tautomeria. A tautomeria, ela é uma isomeria especial onde dois isômeros entram em equilíbrio dinâmico, ou seja, o que acontece? Por exemplo, ela normalmente acontece entre aldeído e enol. O que é um enol? Não sei se vocês lembram, um enol é quando a gente tem uma ligação dupla seguido de um álcool. Se vocês observarem, vai ocorrer essa mudança, essa movimentação do elétron livre, tá certo? Então, os elétrons vão passar para cá, passando os elétrons para cá, esse oxigênio fica mais, ele fica mais eletronicamente negativo e ele puxa esse hidrogênio para cá. Ou seja, ele deixa de ser um aldeído e se torna um enol. Só que automaticamente, essa ligação dupla aqui, essa dupla de eletrônica, vai voltar para cá uma hora. Daí, quando voltar para cá essa uma hora, esse carbono aqui vai começar a atrair esse hidrogênio. Então, esse hidrogênio vai voltar para cá, formando novamente um aldeído, tá certo? A mesma coisa acontece na cetona e no enol, tá certo? Quando, é literalmente a mesma coisa. Ele vai mudar a posição da ligação dupla, ou seja, vai mudar o par de elétrons, vai vir daqui para cá. Esse aqui vai começar a atrair esse hidrogênio vai ser puxado para cá, vai formar um enol. A mesma coisa vai acontecer de volta e o enol vai se transformar em cetona. Isso é importante, por exemplo, porque isso acontece em duas bases nitrogenadas nossas. Então, por exemplo, a tautomeria é um motivo, por exemplo, de mutação gênica na gente. Se no momento exato em que a gente estiver fazendo a troca, fazendo como é que é o nome? A duplicação de DNA, se nesse momento a gente tiver uma base nitrogenada que fazer parte, passar por esse processo de tautomeria,
uma base nitrogenada pode dar origem a uma outra base nitrogenada, que vai formar, assim, o que a gente chama de mutação, né. E isso pode mudar, né, nosso código genético, pode causar, né, problemas, pode causar até câncer. Então é só por curiosidade para vocês, tá. Então vamos fazer alguns exercícios resolvidos, tá. Analise os compostos a seguir. São isômeros os pares? Bom, o que são isômeros? Isômeros são compostos com a mesma forma molecular. Então aqui nós temos com a mesma forma molecular, mas que possuem, né, fórmulas planas diferentes, tá certo? Então vamos observar aqui. O 1, ele possui algum isômero? Bom, se a gente observar, o 1 ele pode ser isômero com o 3, tá certo? Por quê? Porque se vocês observarem, ele possui 3 carbonos, ele possui 6 hidrogênios e uma molécula de oxigênio. Já o 3, ele possui 3 carbonos, 6 hidrogênios e uma molécula de oxigênio. Então, esse aqui, como ele tem um CO no meio, ele vai ser uma cetona. Esse aqui, como ele tem um CHO no final, ele vai ser um aldeído. Então, sim, o 1 e 3 são isômeros de função, tá certo? Agora vamos ver o 2. O 2 ele pode ser isômero de algum? Ele não pode ser isômero desse, porque ele tem 2 oxigênios, também a mesma coisa pode ser desse. Não pode ser isômero nem desse, porque novamente ele tem 2 oxigênios, certo? Então, ele pode ser isômero do 4. Se nós observarmos, o 4 aqui, ele é, ó, o 4, ele é um ácido carboxílico com 2 carbonos à esquerda. Já aqui, o C dupla O, ele vai estar no meio de 2 metil, né, 2 radicais metil. Então isso aqui nada mais é do que um éster, tá certo? Então o 2 e o 4 são também, eles são, cara, foi mal. Eles são isômeros, tá certo? Então a gente pode procurar, 1 e 3 são isômeros e 2 e 4 são isômeros entre si. Tem essa resposta? Tem, a letra C. Opa, perdão. A letra C, 1 e 3, 2 e 4, tá certo? Vamos para outra questão. Aqui nós temos 2, né, compostos. Ambos são isômeros, certo? Se vocês observarem, ambos têm o mesmo número, ambos possuem a mesma fórmula molecular. Entretanto, eles modificam um do outro no quê? Na posição dessa amina. A amina passa do carbono 1 para o carbono 2. Então, que tipo de isomeria é essa? Isomeria de posição. Vamos fazer mais 2 exercícios, um aqui da UFMS. Examinar cada parte da estrutura e escolher os pares onde seus membros são isômeros. 1, nós temos um OH e um CH3, e do outro lado também um CH3 e um OH. Se vocês observarem, eles não são isômeros. Por quê? Porque eles são a mesma estrutura, eles só são a mesma estrutura rotacionada, né? Nós só giramos ele para o outro lado. Então eles são absolutamente a mesma estrutura. O OH está ligado novamente no carbono, no carbono simples, sabe? Então, dos dois lados são metanol, tá certo? Então, não são isômeros, eles são a mesma estrutura. Já aqui no 2, nós vamos ter um CH3 ligado a um N, a uma mina ligada a um CH3. E aqui a gente vai ter uma mina ligado a um etano, certo? Então, sim, ambos são isômeros, tá certo? Por quê? Porque eles têm o NH2 localizados em posições diferentes. Em um caso, isso aqui vai ser uma mina primária, vai estar ligado num carbono 1, e nesse caso aqui nós vamos ter uma mina secundária, tá certo? Vai estar ligado entre carbonos. Vamos ver o 4. O 4, se vocês observarem, eles fizeram uma sacanagemzinha aqui com vocês. Eles querem confundir vocês como se isso aqui fosse uma outra ramificação e falar: ah, não, isso aqui são isômeros de cadeia. Mas não, isso aqui é a mesma cadeia principal, assim como essa aqui, tá certo? Nos dois casos, eles possuem a mesma cadeia principal e possuem um CH3 ligado no carbono 2. Então, novamente, eles são um mesmo composto, tá certo? O 8. O 8, ele possui, ambos os compostos possuem ligações duplas, mas se vocês observarem, a ligação dupla no primeiro ocorre entre o carbono 1 e o 2, e no segundo ocorre entre o carbono 2 e 3, ou seja, também são isômeros.
Bom, vamos observar esse 16. Se vocês observarem a fórmula estrutural, eles não são isômeros porque eles não possuem a mesma fórmula molecular. Olha como esse aqui possui um carbono a mais do que esse aqui. Então não são isômeros. A mesma coisa ela pode ser vista no 32. O 32, em um caso, a gente possui 2 oxigênios. No outro caso, a gente possui só um oxigênio. Então não, eles não são isômeros porque não possuem a mesma fórmula molecular. Então, as corretas são 2 e 8. E por último, a sequência obtida ao se correlacionarem os pares de compostos com o tipo de isomeria que existe entre eles é. Vamos lá. N-pentano e metilbutano. O N-pentano é o quê? Ele é um pentano de cadeia simples. O que é um metilbutano? É um butano com uma ramificação metil. Logo, esse aqui possui uma cadeia ramificada e esse aqui possui uma cadeia simples. Então, eles são isômeros de cadeia. Então, o primeiro aqui vai ser 4. 2. Propanol 1 e propanol 2. Pô, basicamente está dizendo que está mudando a posição do OH, da hidroxila. Então, eles são isômeros de quê? São isômeros de posição. Então, aqui vai ser 3. Etoxietano e metoxipropano. Vocês observarem, o que está mudando aqui? Está mudando que, em um caso, a gente vai ter, os dois a gente vai ter 4 átomos de carbono, certo? Só que, em um caso, nós vamos ter 2 átomos de carbono entre o átomo de oxigênio, do lado do átomo de oxigênio, e no outro caso a gente vai ter átomo de carbono de um lado, do átomo de oxigênio, e outro lado a gente vai ter 3 átomos de carbono, certo? Então, o que mudou aqui foi apenas a posição do átomo de oxigênio, tá certo? Então, isso aqui são metâmeros, ou isômeros de compensação. Então, um aqui é 2. E por último, nós vamos ter o metoximetano e o etanol. Eles possuem funções diferentes, mas são isômeros. Então, são isômeros funcionais. Resposta certa é a letra E. 4, 3, 2, 1. Tá certo? Agora a gente vai observar a isomeria espacial, tá certo? Primeiramente, a gente precisa notar que existem 2 tipos principais de isomeria espacial. Existe a isomeria cis-trans, que é a primeira que a gente vai ver, e a isomeria ótica, tá certo? E, novamente, esses conteúdos, junto da isomeria que não é espacial, junto da isomeria plana, despencam no vestibular, caem muito, tá? Então, vamos lá. O que, o que é a isomeria cis-trans? A isomeria de cis-trans ocorre sempre quando nós temos uma ligação dupla entre carbonos. Vocês observam? Aqui nós temos 2 ligações entre átomos de carbono. E ela vai ocorrer também quando nós temos aqui átomos diferentes entre si. Por exemplo, se nós tivermos um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, nós não teremos isomeria cis-trans, tá certo? Mas isso eu vou explicar mais para frente para vocês. Observem que a gente tem um hidrogênio desse lado, um cloro desse lado. Um hidrogênio desse lado, um cloro desse lado. Ou seja, nessa configuração aqui, a gente vai ter uma molécula o quê? Uma molécula que a gente chama de cis, tá certo? Ela vai ter uma molécula cis. Por quê? Porque eles estão no mesmo lado desse plano cortado. Se a gente cortar a molécula no meio, a gente vai ter um plano onde vai ter 2 moléculas de cloro e 2 moléculas de hidrogênio. No entanto, nós podemos observar que essa conformação aqui também é possível, no qual o cloro está no lado oposto da outra molécula de cloro. E o hidrogênio também vai estar do lado oposto da outra molécula de cloro, tá certo? Então, o que a gente fez? A gente basicamente manteve parada a molécula de carbono de um lado e girou, ou seja, arrancou as ligações, girou e fez as ligações de novo, tá certo? Mas beleza, né? Esse aqui vai ser chamado de trans. Mas, Breno, por que isso é importante? Isso é muito importante por um motivo. Observem, né, a polaridade da molécula. A molécula cis, ela é uma molécula que apresenta polaridade. Entretanto, a molécula trans aqui, ela não vai apresentar uma polaridade. Por quê? Porque a gente vai ter o cloro puxando para lá, ou seja, um vetorzinho para cá, vai ter um cloro puxando para lá, um vetorzinho para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. O que vai acontecer?
vão se anular. Ou seja, nós vamos ter a molécula cis, nesse caso, vai ser uma molécula polar, enquanto a molécula trans vai ser uma molécula apolar, né? A mesma coisa está dita aqui, por exemplo. A gente vai ter uma molécula cispolar e uma molécula transapolar. E o que, que isso faz? Isso faz com que haja diferenças nas propriedades físicas. Ou seja, apesar de terem a mesma fórmula molecular, esses dois compostos possuem eh, propriedades físicas diferentes. Olha que interessante, né? A mesma coisa a gente pode dizer aqui sobre o ácido maleico, né, que é quando a gente faz essa ligação dupla aqui com o. Esse aqui, no caso, vai ser o ácido etanóico, a mesma coisa aqui vai ser um ácido etanóico, e esse aqui vai ser a fórmula cis. O ácido fumárico consiste na forma trans dele, ou seja, a gente vai estar fazendo a ligação do carbono para o outro lado, para outra direção. Se vocês observarem, olha aqui a solubilidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas duas moléculas. O ácido fumárico ele é muito solúvel e o ponto de fusão dele e ebulição são mais baixos do que o ácido. Opa, falei errado. O ácido maleico ele é muito solúvel em água e o ponto de fusão e ebulição deles é mais baixo do que o ácido fumárico. O ácido fumárico possui uma solubilidade quase nula em água, só que eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição mais altos. Interessante, né? E existem também, né, dois outros casos, né? Só que são menos importantes, né? Um caso é quando a gente também tem compostos cíclicos, tá certo? Isso aqui também é considerado isomeria trans. Se vocês observarem, é possível com que os nossos átomos de cloro estejam no mesmo plano de corte da molécula. Nesse caso aqui, nós vamos ter aqui uma molécula de cloro no outro plano de corte. Então, essas aqui vão ser consideradas uma molécula cis, um 2 de cloro ciclopropano, esse aqui trans, um 2 de cloro ciclopropano, tá certo? Acho que eu escrevi errado aqui, existem dois casos principais aqui, devia ser, existe um outro caso principal que ocorre, tá certo? Então, esse é o outro caso principal que ocorre quando nós temos compostos cíclicos. Nós podemos ter o cloro no mesmo lado ou em lados opostos da configuração, tá certo? Então, aqui, qual das seguintes substâncias apresenta isomeria geométrica, tá certo? 1. A gente tem o quê? Dois radicais metis ligados ligados por a um carbono, ligados com uma ligação dupla, a um carbono ligado a dois hidrogênios. Então vamos observar. Vou fazer um desenho aqui no Paint bem tosco, mas só para vocês observarem. A gente vai ter uma ligação dupla, dois carbonos, um hidrogênio, outro hidrogênio. E do outro lado a gente vai ter o quê? Um CH3 e desse lado também um CH3. Se nós partirmos essa molécula desse jeito aqui e nós mudarmos a posição desses átomos de cima para baixo, a gente vai obter alguma diferença? Não. Por quê? Porque essa molécula ligada a esse carbono é igual a essa molécula. A mesma coisa a gente pode dizer a essa molécula e essa molécula. Elas são ambas iguais. Ou seja, não adianta a gente mudar de posição desses átomos ligados ao carbono, que nós não vamos obter moléculas diferentes, nós não vamos obter moléculas com propriedades diferentes. Se a gente botar esse hidrogênio aqui em cima e trocar esse hidrogênio aqui embaixo, a gente vai ter o mesmo, o mesmo composto, exatamente o mesmo composto. Ou seja, eles não formam isômeros cis-trans, tá certo? Não sei se vocês conseguiram entender, mas basicamente a isomeria cis-trans ela vai ocorrer quando a gente tiver um carbono, outro carbono aqui, e nós tivermos aqui radicais diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter um hidrogênio aqui e a gente pode ter um cloro aqui, tá certo? E a gente pode ter um cloro aqui e a gente pode ter um hidrogênio aqui, tá certo? Se você mudar a posição desse hidrogênio com esse cloro, a gente vai obter um composto isomérico desse primeiro.
A gente vai obter um composto trans. Por quê? Porque vai mudar as propriedades desse composto. Ele vai deixar de ser um composto polar e vai se transformar em um composto apolar, tá certo? Entretanto, se a gente tiver a mesma o mesmo átomo, o mesmo conjunto de átomos de um lado ou de outro do mesmo carbono, a gente não forma isômeros cis-trans, porque qualquer modificação vai significar simplesmente uma mera rotação de átomos. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vamos supor aqui, a gente vai ter um C ligado a um C, ligado a um CH3, ligado a um hidrogênio. Aqui a gente vai ter um hidrogênio e aqui a gente também vai ter um hidrogênio, tá certo? E agora, se a gente mudar esse com esse, a gente vai obter um isômero cis-trans? Não. Por quê? Porque pensa que se a gente só girar essa molécula de cabeça para baixo para cabeça para cima, ela ainda é a mesma molécula. É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar pegando essa molécula e girando ela, tá certo? Quando a gente tem átomos do outro lado que são diferentes, então, por exemplo, vamos supor que a gente vai ter aqui um cloro, um hidrogênio, um cloro e um hidrogênio. Se a gente mudar a posição desses dois aqui, observem que ele não vai ser uma mudança só de girar a molécula, ou seja, não vai ser a mesma molécula. A gente vai ter uma ligação desse conjunto aqui modificada com esse conjunto aqui. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter que tirar a ligação e girar somente esses átomos e ligar de novo, tá certo? E aí sim nós vamos obter uma isomeria cis-trans. Então, não salvar. Vamos voltar para a questão. Então, a gente viu que se a gente tiver os mesmos compostos do mesmo lado, não vamos obter isomeria cis-trans. A mesma coisa vai ser no composto 2. Observem que desse lado aqui, a gente vai ter 2-metil. O que significa a gente ter 2-metil? Significa que a gente tem dois conjuntos de átomos iguais. Então, qualquer modificação que a gente fizer desses dois átomos aqui ligados a esse carbono, vai significar somente uma rotação da molécula como um todo. Então, vai ser a mesma molécula. Agora, se a gente tem aqui um CH3 e um bromo, tá certo? E no outro lado um CH3 e um cloro, observem que a gente vai ter moléculas, né? A gente vai ter átomos diferentes. Então, a gente vai ter um CH3 e um cloro, e do outro lado a gente vai ter um CH3 e um bromo, tá certo? Se nós rotacionarmos isso aqui, se a gente se nós mudarmos a posição desses átomos, observem que a gente vai obter um composto diferente do que, né, a gente obteria apenas por uma rotação da molécula como um todo, tá certo? A gente obteria um Cl, CH3, ligado a um carbono, dupla C, bromo e radical metil. Ou seja, essa molécula é diferente dessa molécula. Vocês observam, dá para ver que ela é uma molécula diferente. E uma das principais diferenças dela vai ser a polaridade, que vai dar propriedades físicas diferentes dessa molécula daqui de cima, tá certo? Então, a 3, sim, ela apresenta um isomerismo geométrico. E, por último, a 4. Ela tem um C ligado a um H e um CH3, e um C ligado a um H e um C2H5. Então, a mesma coisa vai acontecer. Nós vamos ter moléculas diferentes caso a gente faça a mudança na posição dos átomos. Aqui a gente vai ter um C2H5, aqui a gente vai ter um H, aqui a gente vai ter um H, e aqui a gente era um CH3, né? Um CH3. Se nós mudarmos a posição desses átomos, nós vamos ter um isômero cis-trans, tá certo? Então, sim, apresentam isomeria geométrica o 3 e o 4. E agora vamos ver essa última questão dessa parte de isomeria cis-trans. A seguir são apresentados alguns pares de estruturas. Os pares que são isômeros entre si são, bom, A1,
A mesma coisa que a gente viu naquela exercício da UFMS. Isso aqui é o mesmo composto um do outro, somente girado de orientação, tá certo? Então não são isômeros. O 2. Bom, o 2 é um álcool e esse aqui é um éter, ou seja, eles possuem, né, a mesma fórmula, mas possuem funções diferentes. Então, são isômeros. O 2 possui isomeria. O 3, aqui nós temos um alcano, isso aqui é um alceno. Ou seja, eles não possuem a mesma fórmula, a fórmula molecular. Então, não são isômeros. O 4, vamos observar o 4. O 4 ele possui isomeria cis-trans? Sim. Nós vemos aqui que esse aqui é o composto cis. Se a gente fizer uma linha imaginária aqui no meio, nós vamos ter o CH3 e o CH3 do mesmo lado da molécula. E esse aqui vai ser o composto trans. Se a gente fizer uma linha imaginária no meio, a gente vai ter o CH3 de um lado e o COH3 do outro. Tá certo? Então, isso aqui apresenta isomeria trans. Agora, o 5. Ele apresenta isomeria cis-trans? Não. Observe que, como a gente tem os mesmos átomos do mesmo lado do carbono, quando a gente modifica a localização desses átomos, nós estamos simplesmente rotacionando a molécula, ou seja, é a mesma molécula, só foi rotacionada. Então, eles não são isômeros, eles são o mesmo composto. E por último, os 6. Eles são isômeros? Sim. Por quê? Eles são metâmeros. Eles basicamente houve a mudança da localização do oxigênio como heteroátomo. Então, aqui a nossa resposta vai ser 2, 4 e 6. E por último, a gente vai falar rapidamente sobre a isomeria ótica. A isomeria ótica entra em aspectos muito profundos, aspectos muito complicados, aspectos de polaridade de luz, etc, etc, etc. Eu acho que não vem ao caso aqui, até porque eu já li, já entendi um pouco, é muito complexo e não é uma coisa que é cobrada. O que é importante para a gente saber é que a luz, a gente pode utilizar objetos para rotacionar a luz, tá certo? Então, assim, foram realizadas pesquisas com cristais de quartzo assimétrico e eles mostraram que esses cristais eles eram capazes de desviar a luz. Ou seja, eles observaram que esses quartos, quando a gente colocava uma luz vertical passando por ele, a luz saía dele de um lado, rotacionada para um lado, em um dos cristais, e rotacionado para o outro, no outro cristal. E eles perceberam que eles eram assimétricos, de forma que um era quase como a imagem no espelho do outro. Daí, né, basicamente, a ideia é como se fossem as mãos. Eles eram como se fossem 2 mãos nossas. Se vocês observarem, as nossas mãos não são superponíveis, você não consegue colocar uma em cima da outra perfeitamente, tá certo? E eles perceberam as mesmas coisas do desse cristal. Eles perceberam que esses cristais, eles formam, eh, digamos assim, é uma imagem como se fosse refletida da outra, sabe? Por quê? A mão direita nada mais é do que a imagem refletida da mão esquerda. A mesma coisa se diz desses cristais, né. E aqui só mostrando, né, que a luva de uma mão direita, ela não encaixa na luva da mão esquerda, ou seja, elas realmente não são sobreponíveis, tá certo? Então, posteriormente, eles descobriram também, eles notaram, né, que um dos cristais gerava a luz para um ângulo para a direita, e o outro cristal girava a luz para um ângulo para a esquerda. Então, eles foram denominados levógeros e dextrógeros. O que significa isso? Dextro, direita, giros, girar. Um deles gira para a direita, levo, esquerda, giros, girar, o outro gira para a esquerda. Ou seja, um gira para a direita, o outro gira para a esquerda. E eles também começaram a descobrir que não só cristais tinham essa capacidade, tá certo? E também eles foram analisando mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. Eles descobriram, por exemplo, que soluções com açúcares eram capazes também, né, tinham a mesma capacidade de girar a luz, de mudar a orientação da luz, tá certo? E poxa, o açúcar, como é que o açúcar faz isso? O açúcar faz isso por causa do carbono que ele apresenta. Se o açúcar apresenta um carbono assimétrico ou um carbono quiral, ele é capaz de modificar a direção da luz, tá certo? Então vamos observar aqui.
aqui nós temos uma molécula de ácido lático, tá certo? Um modelo de ácido lático. Se vocês observarem, todos os seus átomos, não todos os seus átomos, né, mas todos os seus compostos, um CH3, um OH, um COH e um H, são diferentes entre si. E cada um está localizado num ápice da num ápice de um tetraedro, certo? Então, o que acontece? Acontece que o carbono aqui no meio, tem um carbono ligado a tudo isso, tem um carbono ligado ao H, o carbono ligado ao OH, o carbono ligado ao CH3 e o carbono ligado ao COOH. O que a gente pode dizer desse carbono? Ele é um carbono assimétrico. Por quê? Porque ele possui elementos diferentes em todas as suas ligações, tá certo? O carbono que está aqui no meio, ele está ligado ao hidrogênio, está ligado a um H, ele está ligado a um CH3, está ligado a um COH. E o que, que isso faz com esse carbono? Faz com que esse carbono seja um carbono que a gente chama de quiral, um carbono assimétrico, e dá a essa molécula a propriedade de, digamos assim, rotacionar a luz. Dá a essa molécula o que a gente chama de isomeria ótica. Ela tem propriedades óticas, tá certo? Se vocês observarem aqui no espelho a gente tem uma molécula que seria como se fosse a reflexão, o reflexo dessa molécula no espelho, tá certo? E se vocês observarem, elas não são a mesma molécula uma da outra. Por quê? Porque elas não são superponíveis. Observem aqui, a de cima é a molécula que está na esquerda. E a de baixo é a molécula que está na direita, tá certo? Elas não são superponíveis uma da outra. Por quê? Porque esse carbono é um carbono assimétrico. Se nós modificarmos essa ligação com essa, ou seja, a gente tirar esses átomos e colocar do outro lado agora, não rotacionar, tá certo? A gente vai manter o H em cima e o OH aqui embaixo, tá certo? A gente tem que lembrar sempre que isso é um tetraedro. Desculpa, essa matéria é complicada, tá certo? Essa matéria vocês precisam imaginar coisas, tá? Mas pense o seguinte, isso aqui nada mais é do que um tetraedro, tá certo? Ou seja, é aquela piramidezinha com faces triangulares. Se a gente mantiver duas desses vértices iguais e mudar dois vértices laterais, nós não vamos estar girando a molécula inteira, tá certo? Por quê? Porque esses dois vértices de cima e de baixo, eles vão estar fixos. O que a gente vai estar modificando é somente a localização dessas duas moléculas de COOH e de CH3. E isso faz com que nós tenhamos uma outra molécula, uma outra molécula que vai girar a luz para o outro lado. Loucura, né? Loucura. Mas tudo bem. Então, esses compostos eles possuem a mesma propriedade física, porque eles são de fato idênticos, mesmo é diferente do outro caso. Esses compostos eles vão ter a mesma polaridade, só que eles vão ter propriedades óticas distintas. Ou seja, no caso de isomeria ótica, a gente não vai ter diferenças normalmente em propriedades físicas. A única coisa que vai mudar vai ser a rotação da luz, tá certo? E aí a gente define dois conceitos. O conceito de racêmico, é um conceito bastante simples, é uma mistura oticamente inativa. Imagine que a gente pegue e faça uma mistura de 50% desse composto e 50% desse outro composto, tá certo? Nós vamos ter 50% de um composto que quer virar quer girar a luz para um lado e 50% de outro composto que quer girar a luz para o outro. Consequentemente, a gente vai ter uma mistura inativa. Então, isso é o chamado racêmico, tá certo? São misturas inativos que possuem 50% de um isômero ótico, dextrógeno, e 50% de um levógeno. Enantiomorfos, que é outra definição importante, são duas substâncias que são opostas entre si com relação à isomeria ótica. Ou seja, essas duas substâncias elas são enantiomorfas entre si. Por quê? Porque como a gente está trocando de posição o CH3 com o COOH, um vai ser levógeno, outro vai ser dextrógeno. Ou seja, eles são a exata reflexão no espelho um do outro. Então, eles são considerados enantiomorfos. Eles são opostos entre si com relação à isomeria ótica. A gente pode ter também casos em que a gente tem mais de um carbono quiral, tá certo?
Ou seja, a gente tem mais do que um carbono assimétrico. Observem essa molécula aqui. Esse carbono aqui está ligado ao quê? Está ligado a um H, está ligado a um CH3 e está ligado a um COOH. E do outro lado, esse carbono está ligado também a toda essa coisa aqui. Se vocês observarem, todas as 4 ligações dele são diferentes entre si, tá certo? Então, isso aqui é um carbono quiral que possui atividade óptica. Já desse lado aqui, nós vamos ter a mesma coisa. Vai ter um carbono ligado a um OH, um H, um COOH, e é toda essa coisa aqui. Ou seja, esse carbono aqui também é um carbono quiral, também é assimétrico. E se vocês notarem, esse aqui está ligado a toda essa coisa aqui, e toda essa coisa aqui é diferente disso aqui, tá vendo? Ou seja, eles não são carbonos quirais iguais. Por conta dessa modificação do OH, eles são carbonos quirais diferentes, tá certo? Então, vamos colocar aqui esse mesmo esquema aqui em cima. Se nós colocarmos o H e o CH3 de um lado e colocarmos um espelho plano, nós vamos ter a exata reflexão dele no espelho, tá certo? Ou seja, esse aqui é um enantiômero desse aqui. Ou seja, esse aqui provavelmente vai girar a luz para um lado e esse aqui vai girar a luz exatamente para o outro lado. Ou seja, eles podem se misturar em 50% e 50% e formar um racêmico, né? Ou seja, eles podem formar uma mistura oticamente neutra. Já para esse lado aqui, se a gente colocar o OH de um lado e o CH3 do outro, e colocar um espelho plano, a gente vai ter um OH na esquerda e um CH3 na direita. Lembrando que isso aqui são, né, tetraedros, né? Então, por isso que isso aqui não é uma rotação simples, né? Isso aqui é literalmente a mudança de localização dessas ligações. Então, consequentemente, nós vamos ter de novo duas, duas moléculas enantiomorfas entre si, tá certo? E se nós misturarmos 50% disso, 50% disso, nós vamos fazer uma mistura oticamente neutra, tá certo? Só que, se nós observarmos, o B e o C, eles não são, eh, eles não são, digamos assim, opostos um do outro. Eles possuem a mesma fórmula molecular, ambos são oticamente ópticos, mas eles não são opostos entre si. Então a gente diz que eles não são enantiomorfos, ou seja, quando eles não são enantiomorfos, eles são ditos diásteroisômeros, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui com OHCH3, ele é um diástero isômero desse aqui, porque eles não são opostos. Eles são da mesma molécula, ambos são opticamente ativos, só que eles não são opostos um ao outro, tá certo? Eles não, um vai girar com um ângulo um pouquinho maior que o outro, e consequentemente, se a gente misturasse 50% dessa molécula e 50% dessa molécula, a gente teria uma mistura que seria oticamente ativa. Ela não seria um racêmico, tá certo? A mesma coisa a gente pode dizer sobre A e D. A e D não são opostos, então elas são diasteroisômeros. A mesma coisa a gente pode dizer entre B e C e B e D. Eles não são opostos um do outro. Então aqui a gente sabe que os únicos enantiomorfos são esse aqui e esse aqui, tá certo? Então eles são os únicos que formam racêmicos. Então isso aqui está basicamente resumindo o que eu acabei de falar, né? São formados 4 isômeros ópticos, A e B são enantiomorfos entre si, e C e D também são enantiomorfos entre si. Ou seja, A e B podem fazer um racêmico, porque eles giram a luz exatamente para o mesmo ângulo, só que opostos entre si. E a mesma coisa C e D. Só que A e C ou A e D não são enantiomorfos. O mesmo pode se dizer de B e C e B e D. Então eles são diásteroisômeros. Eu sei, gente, esse nome é muito difícil. Esses nomes são muito difíceis. Quando eu estudei para o vestibular, eu fiquei, cara, por que precisa de um nome tão difícil? Mas faz parte da vida, tá certo? E aqui é importante. Existe uma forma para a gente determinar o número de isômeros ópticos formados por cada composto. Quando a gente tem carbonos simétricos diferentes entre si, como é esse caso aqui, né? Esse carbono simétrico ele está ligado a coisas diferentes desse carbono aqui, esse carbono assimétrico, esse carbono assimétrico, eles são diferentes entre si. Então, a fórmula para a gente descobrir o número de isômeros óticos formados é 2 elevado a n, ou seja, onde n é o número de carbonos assimétricos diferentes de si. Aqui é assimétricos, gente. Perdão. Assimétricos diferentes entre si. Laser pointer, tá. E o número de racêmicos formados vai ser 2 elevado a n
menos 1, tá certo? E outro caso relevante, que é relativamente comum, é quando a gente tem 2 carbonos simétricos simétricos iguais. Se vocês observarem, a gente pode colocar um espelhinho aqui no meio desse dessa molécula, e esse lado vai ser igual a esse lado, tá certo? Só que nós temos, né, um carbono assimétrico aqui, porque ele é ligado com H, OH, COOH, e todo esse trambolhão aqui, e esse carbono assimétrico também, né, ele é assimétrico, ele é ligado a um H aqui, um COOH, um OH. Só que, se nós observarmos, né, por conta dessa terceira ligação, dessa quarta ligação, perdão, desses carbonos, faz com que esses 2 carbonos assimétricos sejam iguais entre si. Então, óbvio, nós vamos ter moléculas opticamente ativas aqui. Entretanto, né, existe um isômero oticamente inativo, que é esse isômero em que a gente pode traçar um es um espelho, a gente pode traçar um plano de simetria na molécula. Então esse aqui é chamado de composto mesotartárico, vocês não precisam gravar desse nome, mas é um composto mesotartárico, que é um composto oticamente inativo, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai formar, se a gente colocar esse OH em cima e esse H embaixo, a gente vai ter um isômero ótico. E se a gente fizer o contrário, colocar o OH que está em cima aqui embaixo e colocar esse H que está em cima aqui embaixo e o OH aqui em cima, nós vamos ter um outro isômero oticamente ativo. O único isômero oticamente inativo vai ser esse em que a gente vai ter esse plano, tá certo? Então aqui só mostrando como eles possuem todos, né, as mesmas configurações, o D e o L, e muda somente a rotação. E quando a gente tem um mesotartárico, a gente tem umas propriedades um pouquinho diferentes e vai ser um isômero oticamente inativo, tá certo? Então, gente, era isso. Vamos fazer alguns exercícios rápidos, só para ver se vocês pegaram. Um composto orgânico é representado pela seguinte estrutura. A gente vai ter um CH3, radical em cima, radical embaixo, COH. Para que esse composto adquira assimetria molecular, os radicais R podem ser substituídos por. Muito simples, nós precisamos obter R's que sejam diferentes entre si. Ou seja, esse R tem que ser diferente desse, esse R tem que ser diferente desse, e esse R tem que ser diferente desse aqui também. Ou seja, se nós observarmos a resposta, o único que a gente pode colocar é o radical etil e o N-propil. Por quê? Porque nós formaremos um carbono com 4 ligações diferentes. Observem, se a gente colocar 2 radicais metil, ele vai ter ligações iguais. 2 radicais etil, ele vai ter um etil em cima e um etil embaixo, ou seja, ele não vai ser mais assimétrico. Se a gente colocar um metil e um etil, ele vai ter 2 ligações metil, não vai ser assimétrico também. Se colocar um metil N-propil, novamente, nós vamos ter 2 metil. Ou seja, a única forma de fazer um composto assimétrico com isomeria ótica vai ser tendo um carbono com ligações diferentes, tá certo? Agora vamos para essa da Unirio. A partir das estruturas dos compostos 1 a 4, identifique a alternativa correta. 1 e 2, 1 quer dizer, 1 possui isomeria geométrica? 1 não possui isomeria geométrica, ele não forma cis-trans. Por quê? Porque desse lado do carbono nós temos duas ligações iguais. Ou seja, sempre que a gente mudar a posição daqui de cima, é uma mera rotação. Fechou. 2. Possui isomeria geométrica? Sim, possui. Nós podemos mudar essa posição desse átomo com esse, e aí estaremos formando isômeros cis-trans, tá certo? 3. O 3, nós observamos que ele possui um carbono assimétrico, um carbono ligado a um H, um carbono ligado a um conjunto aqui aldeído, um carbono ligado a um conjunto aqui meio álcool e um carbono ligado ao hidrogênio. Esse carbono é um carbono assimétrico e esse 3 possui atividade ótica. E por último, o 4. O 4 ele não possui atividade ótica e ele também não forma isômero cis-trans, tá certo? Então vamos ver as alternativas. 1 e 2 não possuem isômero geométrico? O 1 não possui isômero geométrico, no entanto, o 2 possui isômero geométrico. 1 e 2 são isômeros de função? Vamos ver. Não, não, eles não são isômeros de função. Se vocês observarem, a única coisa que muda é a posição desses átomos aqui. Então, eles não são isômeros de função. 2 e 3 são tautômeros?
Não, 2 e 3 não são tautômeros, por quê? Para ser tautômeros, aqui a gente teria que ter um OH, tá certo? E também não poderia ter aqui um CH3, tá certo? Então não, eles não são tautômeros. 3 possuem isômero óptico? Sim, 3 possuem um carbono assimétrico, consequentemente ele possui um isômero óptico. 3 e 4 são isômeros de cadeia? Não, eles não são isômeros de cadeia, vocês podem ver isso posteriormente à aula. Letra D é a letra correta. E por fim, algumas substâncias têm propriedades de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas oticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeriótica. A condição necessária para a ocorrência isomeriótica é a substância presente assimetria. Considere as configurações espaciais das estruturas. Então vamos ver quais deles possuem isomeria ótica. Os que vão possuir isomeria ótica são aqueles que possuem carbonos assimétricos. Vamos observar, a 3 claramente não possui um carbono assimétrico. Por quê? Essa ligação são diferentes para esse carbono aqui. Tá vendo? Aqui tem um carbono no centro dessa representação espacial. Então ele possui duas ligações iguais. A mesma coisa se diz sobre 3 e 4. Entretanto, 1 e 2, ele possui um carbono ligado a 4 compostos diferentes. A mesma coisa a gente diz do 2. Se vocês observarem, esse aqui está com H para um lado, o H para o outro, e esse aqui está para o OH para a esquerda e o H para a direita. Ou seja, esses dois são isômeros óticos. E como é que a gente vai chamar esses dois aqui? Eles vão ser enantiomorfos. Por quê? Porque eles são exatamente opostos um do outro. Um é como se colocasse um espelho e vai aparecer o outro, tá certo? Então a nossa resposta é que somente 1 e 2 apresentam atividade ótica. E por fim, o número de isômeros óticos possíveis para o composto acima vai ser, nós observamos que esse composto aqui acima, ele possui 3 carbonos assimétricos. E os 3 carbonos assimétricos são diferentes entre si, tá certo? Observe, né? Esse carbono é CH3, ligado ao CH3, COH, H e todo esse trambolho. Esse aqui é a mesma coisa, ligado ao OH, a um trambolhão desse lado, a um trambolhão diferente desse lado e a um H. E por último, esse aqui, né? Ele é ligado a um H, COH, Cl e esse trambolhão. Todos possuem carbonos assimétricos diferentes. Então, o número de isômeros óticos possíveis para o composto acima é, bom, como a gente viu aqui, nesse caso, 2 elevado a n. Temos 3 compostos, temos 3 carbonos assimétricos, então n igual a 3. Logo, nós vamos ter 2 elevado a 3, 8. 8 isômeros óticos. Então, pessoal, a aula era isso. Essa matéria é difícil e estudem, façam os exercícios, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.